Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pró Suzana e estamos começando mais um Adoro Ciências. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de comer aquele pão quentinho, bem gostoso no café da manhã? E tomar um iogurte, comer um queijo ou um bolo? Você sabe o que esses alimentos têm em comum? Todos eles são fabricados através de um processo chamado fermentação. Já ouviu falar dela? Você já observou como um bolo é feito? A gente mistura os ingredientes: ovos, farinha de trigo, manteiga, leite, açúcar, uma pitadinha de sal e fermento. O que será que tem nesse fermento? Se a gente não coloca fermento, o que acontece com o bolo? Já viu bolo solado? Por que a gente começa o bolo com aquela massa pastosa, quase líquida, e depois ele se torna uma coisa grande, fofinha e gostosa de comer? A fermentação é um processo muito importante realizada por alguns seres vivos e é sobre ela que a gente vai falar hoje no nosso programa. Se liga aí que a gente vai entender como é que acontece a fermentação. A fermentação é um processo de obtenção de energia que não depende da presença de oxigênio para acontecer. Por isso, dizemos que a fermentação é um processo anaeróbio. Algumas espécies de fungos, bactérias e protozoários realizam a fermentação. Alguns tecidos animais e vegetais também são capazes de realizar esse processo. Na fermentação ocorrem várias reações químicas que permitem a quebra da glicose, um tipo de açúcar, e a obtenção de energia. Esse conjunto de reações também libera produtos finais como álcool, gás carbônico, ácido acético e ácido lático. Existem 3 tipos de fermentação: lática, acética e alcoólica. Elas se diferenciam basicamente pelo produto que é gerado ao final do processo fermentativo. Na fermentação lática, a quebra do açúcar gera energia e ácido lático. Um exemplo de organismo que realiza esse processo são as bactérias conhecidas como lactobacilos. Os lactobacilos são usados na produção de iogurtes, queijos e outros derivados, pois fermentam o açúcar contido no leite. As nossas células musculares também são capazes de realizar a fermentação lática. Quando fazemos algum exercício intenso e o oxigênio fica escasso para as células musculares, elas começam a quebrar açúcar através da fermentação, que não depende da presença de oxigênio. A geração e acúmulo do ácido lático nos músculos é o motivo pelo qual sentimos câimbras e dores musculares. A fermentação acética é realizada por algumas bactérias e gera ácido acético como produto final. Esse tipo de fermentação é usado na produção de vinagre. Na fermentação alcoólica, os produtos finais são o álcool etílico e o gás carbônico. Esse tipo de fermentação é utilizado para a produção de pães, bolos e bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. Um exemplo de organismo que realiza esse tipo de fermentação é um fungo conhecido como levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae. Ele é muito utilizado como fermento biológico. Lembra da massa do pão e do bolo que vai crescendo? Isso se dá pela produção de gás carbônico, que faz com que a massa se expanda. Nos pães e bolos, o álcool acaba evaporando, sobrando apenas a massa. É a fermentação alcoólica que vamos observar hoje em nosso experimento. Viram só quanta coisa interessante? Já tinha estudado sobre a fermentação nas suas aulas de ciências? E hoje, no nosso encontro, a gente vai aprender a fazer uma experiência para ver a fermentação acontecendo. Tá preparado? Então eu vou te dar um tempinho para você ir lá pegar o seu caderno, o seu lápis,
para anotar todos os materiais que a gente vai precisar para fazer essa experiência super bacana. Roda o reloginho. Estão prontos para anotar os materiais que a gente precisa? Na experiência de hoje, nós vamos utilizar uma garrafinha de plástico. Essa daqui é de água mineral, mas você pode utilizar uma outra garrafinha que você tiver aí de refrigerante. Agora, não precisa ser muito grande não, tá? Uma desse tamanho aqui, com a capacidade de meio litro, é o suficiente. A gente também vai utilizar uma bexiga de festa, um balão. Pode ser qualquer tamanho, tá? Esses aqui normais que a gente encontra em supermercado serve. A gente vai utilizar também uma colher. A gente vai usar a medida de uma colher de sopa. Então, não vai servir uma colher pequenininha se for uma garrafa dessa daqui de meio litro, tá bom? Vamos usar açúcar, água e vamos precisar de um saquinho de fermento biológico. Aqui dentro nós encontramos leveduras. As leveduras são um tipo de fungo. São esses fungos aqui que são utilizados na massa do pão, na massa do bolo. E eles fazem com que o pão e o bolo cresçam e fiquem lá fofinhos. O que a gente vai fazer nessa experiência é dar açúcar para essas leveduras e ver o processo de fermentação acontecendo aqui dentro da garrafa. Se vocês olharem no verso do saquinho, vocês vão observar que na composição o ingrediente deste fermento é Saccharomyces cerevisiae. Essa é a espécie da levedura que está aqui dentro, a espécie do fungo. Bacana, né? Agora anota aí como é que faz a experiência. Eu vou te explicar mais ou menos a mecânica dessa experiência antes de te mostrar de verdade como é que faz. A gente vai colocar dentro dessa garrafa o açúcar, a água e o fermento. E nós vamos cobrir a boca da garrafa com o balão. À medida que a fermentação for acontecendo, o gás carbônico vai ser liberado, lembra lá do começo do nosso vídeo? E vai encher o balão. E para ficar divertida essa experiência, mais do que ela já é, eu vou utilizar uma segunda garrafa, um segundo balão, e a gente vai fazer uma competição. Vamos descobrir qual é a garrafinha que vai vencer, quem vai encher mais o balão no tempo determinado aqui da nossa experiência, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou identificar aqui as garrafinhas com um número e vou deixar aqui. E agora sim, vamos ver como é que faz. A gente vai precisar colocar dentro da garrafinha 2 colheres de açúcar. Para facilitar o processo e não fazer muita bagunça, você pode usar um funil. Se você não tiver um funil aí na sua casa, pega uma folhinha de papel e dá uma torcidinha que você encaixa certinho aqui na boca da garrafa e ela te ajuda como se fosse um funil caseiro, tá? Então vamos lá. Agora eu vou pegar o fermento, vou abrir. E a gente vai colocar 1 colher de fermento em cada garrafa. Agora que já estamos aqui com o fermento e o açúcar dentro da garrafa, nós vamos colocar 4 dedinhos de água na temperatura ambiente.
Agora a gente dá uma pequena chacoalhada para misturar os ingredientes. Cuidado para não fazer bagunça, hein? E por fim a gente vai colocar os balões. Vou arrumar aqui. E agora é o seguinte, hein? Escolhe aí, qual é a garrafinha que você acha que vai encher mais? A garrafa de número 1 ou a garrafa de número 2? Aproveita e chama aí a família e faz aí uma grande brincadeira para que eles escolham também a garrafinha que eles acham que vai vencer essa corrida da fermentação. Bom, agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Essa experiência dura mais ou menos 15 minutos para começar a gente ver o balão encher. Então, vou deixar ela aqui e a gente vai acelerar o processo. E temos uma vencedora, a garrafa de número 2 está com o balãozinho maior. Vocês conseguem ver? Essa daqui tá mais murchinha. E aqui, ó, tá até mais gordinho aqui embaixo. Bom, independente se você escolheu a garrafinha 2 ou se você escolheu a garrafinha de número 1, o que importa é que a gente conseguiu, com sucesso, observar a fermentação acontecendo aqui no nosso experimento. Vocês estão vendo como formou espuma aqui? Olha só, a garrafa de número 2 formou bastante espuma, ó, bem mais do que a garrafinha de número 1. Aqui dentro das garrafas, as leveduras utilizaram o açúcar como alimento. E através do processo da fermentação, elas quebraram o açúcar, liberando então energia, gás carbônico, que foi o que encheu aqui os nossos balões, e também álcool. É muito interessante, muito divertido. A gente conseguiu então finalizar com sucesso o nosso experimento. E aí, gostaram da nossa experiência de hoje? Se você fizer esse experimento na sua casa, não esquece, tira uma foto, faz um vídeo, posta lá no seu Instagram e me marca. É o @Prof. Suzana Santiago, essa é a minha página, que eu vou amar ver as experiências que você tem feito aí na sua casa, utilizando como base as ideias que a gente traz por aqui, tá certo? Espero então que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Eu acho que eu vou ter que refazer porque o 1 deu uma acelerada aqui no processo, tá vendo? Gente, no final da experiência a gente já tinha terminado de gravar tudo. Olha só o que aconteceu com a garrafa de número 1. E agora quem será que venceu? Tchau.